Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 18 votos a 7 aquela PEC do quinquênio, que segue agora para um plenário da Casa. Apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa PEC prevê uma espécie de bônus na remuneração de magistrados, procuradores e promotores da ativa e aposentados. É uma parcela extra de 5% do subsídio a cada 5 anos de exercício até o limite de 30%. Não fica sujeita ao teto constitucional, né, que hoje já é alto, de R$44 mil. E nesse imbróglio todo tem os professores tentando um aumento de salário e uma remuneração mais justa pelos trabalhos prestados. Como é que fica o governo no meio disso? Pois é, os professores estão fazendo greve nas universidades federais, nos institutos federais, estão fazendo greve. Por quê? Porque eles não têm reajuste há um tempão. A gente sabe que professor ganha muito pouco no Brasil, mas não tem solução para professores. O Congresso, por exemplo, não está discutindo a questão do salário dos professores. Né? Você também está tendo manifestações de setores do funcionalismo pelo Brasil afora, inclusive aqui no Brasil. Né? E enquanto isso, o Congresso Nacional, e olha só, é como você disse, Carolina, esse projeto é do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né, concede mais penduricalhos para carreiras que já são muito privilegiadas dentro do serviço público. Né? Você está dando aí esse penduricalho de 5% a cada 5 anos para promotores, procuradores e juízes. Né? Inclusive na votação que foi feita na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, eles ampliaram as categorias que dentro do judiciário que podem receber esse privilégio. Segundo os cálculos do governo, que foram anunciados pelo líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, isso vai custar 42 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, no momento em que o governo já joga a toalha e já prevê que não vai ser possível ter superávit primário durante o governo Lula. Ou seja, é uma provocação com o resto do funcionalismo, né, da União, e é também uma provocação à necessidade premente de equilíbrio fiscal no Brasil. Eu não entendo essas coisas, realmente é muito difícil. Agora, lembrando que o Rodrigo Pacheco é da área jurídica, ele é advogado, ele conhece bem ministros do Supremo, etc. E lembrando também que os senadores e deputados dependem muito do judiciário, porque daqui e dali um tem um probleminha na justiça, o outro tem um probleminha na polícia, um investigado daqui, é preso dali. Pode ser que isso, a autoproteção esteja por trás dessa decisão. Mas o fato é que ainda vai passar esse projeto, né, essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, ainda vai passar pelo plenário do Senado, exigindo 2 turnos, com 1/4 dos votos, ou com 3/4 dos votos, e depois vai para a Câmara também 2 turnos e precisando de 3/4 dos votos. 360 votos na Câmara, 49 no Senado. Vamos ver o que vai prevalecer. Tudo bem, a gente acompanha. Outro assunto, você citava aí, Eliane, a crise, que é um tema constante aí de comentários também, por causa dos embates envolvendo o Congresso com o STF, Congresso com o governo. E ontem a gente teve 2 personagens, né, reunidos com Arthur Lira. Um foi o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. O outro, Alexandre de Moraes, que consta que apareceu de surpresa lá no Senado para a cerimônia de recebimento do anteprojeto do novo Código Civil. Enfim, o que esses encontros podem revelar? Pois é aquela história, né?
Eles esticam a corda. Quando a corda tá para arrebentar, bem, aí eles vão lá fazer dar um certo alívio, né? Relaxar um pouquinho essa tensão. Então, ontem o Arthur Lira, que está armado, né, tá com a faca nos dentes, né, ele teve essa conversa, ele teve um almoço com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que foi colocado pelo presidente Lula como interlocutor do Arthur Lira, né, que entrou em rota de colisão publicamente contra o articulador político oficial, que é o Alexandre Padilha, e os dois conversaram, né? Ao que se sabe, a conversa foi dura entre Rui Costa e Arthur Lira. Não foi uma conversa afável, foi assim, olha, o Arthur Lira cobrando as emendas, o Arthur Lira cobrando que demitiram o primo dele da direção do INCRA em Alagoas, o Arthur Lira cobrando agilidade do governo para enviar os projetos, né? Porque até hoje, por exemplo, não foi para o Congresso a regulamentação da reforma tributária. Isso é um erro do governo, particularmente do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, né? Então a conversa foi difícil, mas é sempre bom conversar tete a tete, no final deem tapinha no ombro, aperto de mão e promessas, né? Além disso, o Arthur Lira também conversou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é muito alvo dos bolsonaristas, alvo de boa parte do Congresso e alvo agora também dos Estados Unidos, né? Além do Elon Musk, também aí a bancada republicana atacando o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes combinou previamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao Congresso para a entrega do anteprojeto de reforma do Código Civil, um anteprojeto que foi feito por 40 juristas do Brasil todo, com muito cuidado, com muitos avanços, né? E aí o Alexandre de Moraes já aproveitou o ensejo para ir ao Congresso, conversar a sós com o Rodrigo Pacheco e depois também aproveitar para dar uma passadinha lá na presidência da Câmara e trocar aí umas figurinhas com o Arthur Lira, no que ele fez muito bem, porque o nível de tensão entre o Legislativo e o Judiciário está muito alto e o Arthur Lira, nessa reunião com líderes que ele fez na segunda-feira, o Arthur Lira já apresentou uma munição grossa, né? Já disse, olha, temos aqui 8 pedidos de abertura de CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, quem sabe a gente põe aí umas 5 para tramitar. E uma dessas 5 é simplesmente criando ali, é muito complicada, porque é contra o Supremo, contra particularmente o Alexandre de Moraes, no momento em que o Congresso, até ali nos bastidores, ali entre as 4 paredes, discute até criar a possibilidade de impeachment para ministros do Supremo. Então a coisa tá ruim. E ontem esses movimentos são no sentido de apaziguar os ânimos e os próprios líderes do governo estão em ação. O Jacques Wagner no Senado, o José Guimarães na Câmara, todo mundo se movimentando, porque quem lucra com isso? Ninguém, muito menos o Brasil, né? E na relação com o Executivo propriamente, sempre tem emendas, né, para sair, para dar uma melhorada também. Não, tem emendas que já começaram a sair. O governo liberou mais de 2 bilhões de reais em emendas agora, mas o que o Congresso quer, o Congresso exige, particularmente o Arthur Lira briga por isso, são aqueles 5,7 bilhões que foram vetados pelo presidente Lula. São as chamadas emendas de comissões que o Lula vetou e que o
Arthur Lira não abre mão. Lembrando que Arthur Lira está usando o seu restinho de poder, né? Porque ele está de saída da presidência da Câmara e enquanto mantém esse poder, ele quer usar esse poder até o limite e está usando. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane, você estou de passagem, vamos comentar mais um pouco agora, porque ontem a ala republicana da Comissão de Justiça lá da Câmara dos Representantes, deputados republicanos nos Estados Unidos, divulgaram um relatório apontando suposta censura do governo brasileiro ao X, no antigo Twitter, na esteira das críticas do Elon Musk. Eles apontam censura a outras redes sociais. E falando em redes sociais, ontem na cerimônia lá do anteprojeto do novo Código Civil, o ministro Alexandre de Moraes, lá no Senado, disse que éramos felizes e não sabíamos antes das redes sociais. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, que é assim, ele capitaneia aí a tentativa de regulamentar as redes sociais, que correm solta, né? Você pode publicar qualquer coisa nas redes sociais, qualquer fake news, e fica por isso mesmo. E as redes não têm nenhuma responsabilidade sobre o que elas divulgam, né? Elas são meios de divulgação. Então, o Alexandre de Moraes disse isso, éramos felizes e não sabíamos, foi uma brincadeira dele, porque isso não é verdade, né? Eu me lembro muito bem que o jovem jornalista, eu tinha que, por exemplo, escrever em máquina de escrever, em papel, né? Se errava, tinha que jogar o papel fora e começar tudo de novo, e que tinha que fazer pesquisa na Biblioteca do Senado, na Biblioteca da Câmara, na Biblioteca da UNB. Hoje você tem um aparelhinho na sua mão em que você faz pesquisas sobre qualquer coisa no mundo inteiro, né? Hoje você escreve num iPad, né, uma coluna inteira em qualquer lugar, num avião, enfim, rapidamente. Então, nós não éramos tão felizes assim antes de termos internet, computador, iPhone, essas coisas todas. Então, ele foi vamos dizer assim, um excesso de retórica. Mas vamos ao principal. É que depois do Elon Musk, né, esse mega milionário americano, ficar atacando o Supremo Tribunal Federal, chamando Alexandre de Moraes de ditador, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, agora a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, né, publicou um extenso relatório, imenso relatório, acusando o mesmo Alexandre de Moraes de censura. Censura quem? Censura a oposição brasileira. O texto, né, que tem um título bastante direto, o título é assim: o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden. 2 pontos. O caso do Brasil. Né? Esse documento é assinado pelo republicano Jim Jordan, que é aliado, obviamente, do Donald Trump, né? E acusa o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o Supremo e o TSE, né, de derrubar todos os perfis, pelo menos 150 perfis, 150 contas no X, e na grande maioria delas críticas ao governo Lula. Claro, né, esses tweets e essas contas não foram censuradas e não foram canceladas judicialmente porque eram contra o governo Lula, mas sim porque continham ataques, continham injúria, difamação e fake news. Né, aquela coisa, o Musk quer dar direito a que a sua plataforma seja usada para ataques políticos,
para divulgar ideologias que são, vamos dizer assim, golpistas, né, e ficar por isso mesmo. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o TSE do Brasil dizem que não, que aqui não é a casa da mãe Joana. Ou seja, o Trump, o Musk e agora a bancada republicana dos Estados Unidos estão atacando as instituições brasileiras com o apoio de grupos que todo mundo aqui no Brasil sabe do próprio Brasil. Antes da Carol seguir, só vou dizer que eu também não tenho saudade do papel carbono e do branquinho, viu? Aquele que a gente usava para corrigir erro na máquina de escrever, só para esclarecer. Não tenho saudade. Nem eu. Eu nem sei do que vocês estão falando. O papel carbono, uma vez, um colega nosso... A nossa bebê, olha aí, a nossa bebê, sim, Carolina não Ercolim, sabe, né? Não sabe o que era máquina de escrever, né? Teve um colega nosso numa rádio que botou o papel carbono do avesso e aí o locutor não entendeu nada que estava escrito. O coitado que pegou a segunda página não entendeu nada. Bom, Eliane, vamos olhar dos recadinhos que estão vindo lá de Washington, né? O FMI está reunindo diversas autoridades e um relatório do fundo prevê que o Brasil só atingirá o déficit zero em 2026 e está cobrando um esforço fiscal mais ambicioso aqui do Brasil. Pois agora a gente sabe que quando o Ministério da Fazenda admitiu explicitamente que não ia cumprir as metas do arcabouço fiscal, né, porque eles estavam prevendo déficit zero em 2024 e depois superávit em 25 e 26. Né, e o próprio Ministério da Fazenda jogou a toalha, admitindo, olha, não vai ter superávit em 2025 nem 2026. E agora o próprio FMI confirma essa previsão de que o governo Lula vai acabar, né, e não vai conseguir o superávit fiscal. Aí todo mundo diz, superávit fiscal, que besteira, isso aí é coisa de economista, coisa de mercado, mas não é. A disputa por investidores é assim, feroz no mundo afora, e o Brasil, além de não cuidar da questão fiscal devidamente, né, porque o Fernando Haddad faz um esforço enorme de arrecadação por um lado, mas o próprio presidente Lula, com o apoio do chefe da Casa Civil e do PT, pressionam por gastos e essa conta não fecha. Além disso, o governo Lula dá sinais muito desencontrados sobre gestão de estatais, sobre ingerência política no preço do petróleo, enfim, e várias outras sinalizações que, olha, assustam os investidores. E eu não canso de dizer aqui na Rádio Eldorado, enquanto a gente não projetar para o mundo uma economia séria, uma gestão séria, uma gestão das estatais, gestão pública séria, e não investir em equilíbrio fiscal, os investidores vão continuar tirando o seu rico dinheirinho e apostando em países que sejam considerados mais sérios na gestão da economia, na gestão das suas empresas e na garantia da segurança jurídica.